E aí, me dá só 5 minutinhos do seu tempo, que eu te garanto que você vai gostar do que eu vou te falar aqui, porque você vai entender algumas coisas que talvez ninguém te contou durante esse ano que teve essa política toda, mas não preocupa, não estou defendendo a lado A, nem lado B, nem nada disso. Eu quero, como advogado, eu sou um advogado especializado em planejamento patrimonial da família e também direito tributário. Então, eu quero trazer para vocês algumas pérolas que a gente vem trazendo durante algum tempo aqui para vocês, mas hoje eu quero contar algo para vocês que vai mudar um pouquinho, talvez, o conceito de vocês de justiça. Vamos lá. Vai ser bem rápido. Fica aqui comigo até o final, que no final eu vou te dar uma orientação que ninguém te falou até agora. Vamos lá? Bem, aqui, o que eu tenho para falar para vocês aqui, ó. Vai lá no Google, vocês vão fazer. O que eu falo para vocês aqui, você pode fazer aqui e você vai chegar na mesma conclusão. Bem, se você fala no Google, ó, olha, hoje, eu vou até voltar em mim aqui, a gente está no dia 31 do 10 de 2022. Luiz Inácio Lula da Silva é o nosso presidente eleito agora para 2023. O mandato a partir de 2023. Olha só o plano de governo dele. Alguma vez você abriu o Google e viu o plano de governo dele? Tá, beleza. Dentro do plano de governo do Lula, você chega lá e clica lá no Google, lá, ó. Eu estou dentro do Google. Plano de governo Lula 2022. Aí eu não vou nenhum site diferente do que o próprio TSE, onde a gente tem aqui, ó, TSE, o primeiro site aqui. Vocês podem clicar lá e vocês vão abrir o plano de governo dele. Abrindo o plano de governo dele, você vai lá no item, né? Lá no item 40 e... Deixa eu ver aqui, até deixei separado aqui. Que eu baixei o item 50 e 51. Exatamente, lá no item 51. Cadê aqui em cima? Deixa eu colocar aqui de novo. Isso, item 51. Vamos lá no item 51. Deixa eu colocar para vocês. É melhor esse aqui. 52, né? Vem aqui, olha só o que falou 52 aqui na parte final aqui. Vamos colocar os pobres outra vez no orçamento e os super ricos pagando impostos. Os super ricos pagando impostos. Pega essa frase aqui. Da mesma forma, vocês peguem aqui também a parte final do 53. Aqui, 53, não, 54. Vamos lá, 54, que fala o seguinte. Vou ler todo para você aqui. Vamos fazer... os muito ricos pagar impostos de renda, utilizando os recursos arrecadados para investir de maneira inteligente em programas e projetos com alta capacidade de induzir o crescimento, promover a igualdade e gerar ganho de produtividade. Olha só, essa é a promessa do governo do Luiz Inácio Lula da Silva. E vamos entender um pouquinho que a lei, assim, o que é considerado os nossos ricos. Vamos pegar a tabela do imposto de renda. Olha só, vai lá, gov.br, você vai achar a tabela do imposto de renda. E lá na tabela do imposto de renda, você vai ter esse cálculo aqui, ó, que foi o imposto de renda de 2022. Que eles falam que tem que ser tributado a 27,5% sobre a renda os nossos ricos. E os nossos ricos são aquelas pessoas que ganham 55.976,16 centavos por mês, por ano, perdão. Então a gente vai fazer uma conta de pariu aqui, poder achar quanto que essa pessoa ganha por mês aqui, para poder falar se ela é rica ou não. Olha lá, 55.976,16 centavos dividido por 12. Olha só, se a pessoa ganha R$ 4.664,65 por mês, ela é considerada rica, muito rica no país. Aí você fala assim, não, isso aqui é sobre a renda. Ele falou sobre renda ali em cima. Olha só, esse é o plano de governo. Ele falou sobre a renda. Beleza, aí você fala assim, Jefferson, o que é considerado uma pessoa rica também, além da renda? Quem tem patrimônio. E o que a gente mede se a pessoa tem grande patrimônio ou não? A gente tem o quê? Uma isenção para quem não tem grande patrimônio, né? E para quem tem grande patrimônio é tributado em cima disso. Por exemplo, o TCMD, que é algo que a gente fala muito aqui. É o ITCMD, que é o Imposto sobre Transição, Causa Morte e Doação. É o imposto que seu filho vai pagar o dia que ele quiser passar o seu patrimônio, né, para ele. A sua esposa vai pagar, todo mundo vai pagar para poder passar o patrimônio. E hoje a gente está em 8%, que é a nossa carga máxima. Mas já tem um projeto tramitando da época
do nosso presidente eleito, Luiz Inácio, pedindo um aumento dela de 8% para 20%. E também a gente tem um projeto, desde aquela época também, sobre o imposto de grandes fortunas, que está lá adormecido, mas vai ser ressuscitado. Foi até falado por ele que vai sim trazer esse imposto também sobre o patrimônio, os grandes patrimônios, tá certo? E esse imposto é de 25%. Então a gente está vendo aqui que daqui uns dias uma pessoa, quando falecer, vai deixar no mínimo 45% na mão do governo, fora ainda cartórios, fora ainda advogados, fora ainda várias outras implementos que vai ter ainda, ou seja, a pessoa não vai herdar quem? O seu filho, sua esposa, a partir de hoje, não vai herdar nem, assim, a gente trazendo esses planos e eles entrando em execução, não vai herdar nem 40% do que você juntou a sua vida toda. Vamos lá, vamos entender o que é grandes fortunas na nossa cabeça do nosso candidato eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Olha aqui, a gente pegou um site aqui super seguro, portaltributário.com.br, ele falando aqui para a gente que a alienação, ou seja, a gente tem isenção sobre o imóvel abaixo de 440 mil. Então, abaixo de 440 mil, se for o único imóvel, você sim é considerado uma pessoa já meio rica. Acima disso, né? Você começa a ser uma pessoa rica, pessoa muito rica, acima de 440 mil, se você tiver de patrimônio. Isso se você tiver só uma casa. Se tiver mais de uma casa, nem isso você tem isenção, caso você venda num chamado ganho de capital, que é o imposto quando você vende, quando precisa vender um bem seu, da valorização desse bem. Olha só, Jefferson, eu não confio nesses sites aqui. Tudo bem, a gente vai na própria lei. Na própria lei, vou clicar aqui, na própria lei 9.250 de 95, a gente vai clicar aqui no artigo 23, quase 13, né? Quase 13. Vamos lá no artigo 23, vamos caçar o artigo 23. Ele vai trazer o mesmo texto. O mesmo texto. Fica isento do imposto de renda de ganho de capital ao feito na alienação, ou seja, venda do único imóvel que o titular possua, cujo valor da alienação seja de até 440 mil reais. Isso aqui está em vigor, total vigor. Tá certo? Então, se você tem acima de 440 mil imóveis, você já é uma pessoa considerada rica. Tá certo? Olha só, que legal. Agora, o que a gente precisa entender, né? Uma das frases mais ditas, talvez, nessa política foi que a gente tem que beneficiar as pessoas pobres. Eu concordo com você, eu penso na pessoa miserável. A pessoa pobre, ela tem que deixar de ser pobre. Bem, até a palavra de Deus fala assim que os pobres sempre, né, vão existir, sempre com você, sempre estarão com você os pobres. Né? Então, ou seja, aquela passagem que Judas fala assim, Judas, o traidor, fala assim, não, tinha que ter vendido esse óleo, e aí, quando é ungido os pés de Jesus, tinha que ter ungido esse óleo, pegado esse óleo vendido, esse perfume vendido, não lembro bem se é óleo, perfume, e aí esse tinha que ter vendido e dado aos pobres. Olha, os pobres sempre há convosco, sempre há pobres convosco. Olha só, Jesus também falava o seguinte, que a desigualdade, ela sempre vai existir quando ele fala isso. Quando ele fala isso? Quando ele fala, ele traz aquela parábola também dos talentos, onde é distribuído 1, 2 e 5. Por que 1, 2 e 5? Se fosse hoje, fala assim, se a pessoa fosse, às vezes, uma pessoa negra, ia falar assim, não, é um preconceito, Jesus, ponto, Se fosse uma pessoa que não fosse um gênero diferente, talvez você julgaria, inclusive, Jesus, como fizeram naquela época. Eu acho que hoje Jesus apanharia muito mais, talvez seria mais feio a morte dele do que naquela época, porque hoje a forma das pessoas veem as coisas talvez veem mais preconceito do que naquele tempo. Mas vamos lá. Então, quando ele fala assim que tem que promover, a gente tem que tributar o rico, tem que tributar a pessoa que tem bens, talvez você que tem um bem acima de 440 mil reais, você já pode entrar nessa brincadeira de tributar 25%. Ou se você ganha quanto? 4 mil e... deixa eu ver aqui... R$ 4.664 também você é considerado. Às vezes você é funcionário público, bem, você também vai ser uma pessoa rica. Você é um professor que lutou tantas vezes para que esse governo se estabelecesse, também você é uma pessoa rica, vai sofrer em cima disso, para que outras pessoas possam se beneficiar. A gente já percebeu que quando você aperta
um empresário, quando você vai para cima do empresário, o reflexo não é sobre o empresário, mas sim sobre quem está abaixo do empresário, ou seja, a classe trabalhadora. Então, isso é outra coisa. Se você consegue realmente atingir o empresário, será que isso é bom? Se você atingir o empresário ao ponto de ele fechar a sua empresa, fechar a sua fábrica, fechar o seu negócio, as pessoas que estão lá vão ser sustentadas por quem? Como vai funcionar tudo isso? Eu não sei como vai funcionar tudo isso, mas eu sei de algo que é bem interessante, que é o quê? É você começar a entender que existe um efeito, tem até um nome, vou até dividir com vocês mais uma vez a minha tela aqui, para você ver, existe um nome sobre isso, chama curva de Laffer. Laffer para quem quiser também, não tem esse negócio, não pode falar em português, do jeito que a gente quiser, Laffer, ou Laffer, que é o nome correto. Tá? O que ele fala? Ele fala que você pode tributar, castigar, você pode aumentar a carga tributária, você pode fazer com é o que é um dicionário, você pode colocar esse nome aqui, curva de Laffer. Laffer, que você vai entender isso aqui. Isso aqui é utilizado como um princípio da própria administração, da própria economia, na verdade. É um princípio da economia, onde você começa a aumentar demais a carga tributária do país. Eu fiz uma tese, inclusive para mestrado, sobre essa teoria, e quanto mais você aumenta a carga tributária, chega um ponto, né, dessa carga tributária, que a pessoa que está sofrendo a carga tributária ela não consegue se manter, ela não consegue ficar onde está, ou seja, ela tem que ter dois caminhos. Então o Estado começa a arrecadar e começa a pesar a mão demais. Chega um ponto que acontece dois problemas. A pessoa quebra e ela sai. Então o imposto vai cair. Ou a pessoa vai começar a sonegar de verdade, ou então ir para uma forma de ilegalidade, aí sim os direitos trabalhistas vão para o ralo. A pessoa começa a fazer manobras totalmente fora para poder conseguir sobreviver. Aí você que estava apaixonado no direito trabalhista, às vezes achou que aquela falácia de acabar com direitos trabalhistas, ela é a verdadeira. Olha só, isso aqui acaba com direitos trabalhistas. Sabe por quê? Porque não tem emprego. A pessoa, isso aqui não é uma lei que vai acabar. Porque a gente tem um constituinte, a gente precisa. Você não só deseja acabar com a lei trabalhista, né, e ela acaba, mas sim, a própria economia acaba. O próprio empresário vai acabar quando? Quando não contrata essa pessoa com carteira assinada, quando às vezes contrata pessoas em outras formas que não beneficia ela dentro de um processo trabalhista. Isso aqui sim, vai acontecer o quê? A perca de direitos dos nossos trabalhadores. Olha só. O empresário, olha só, a riqueza acumulada por uma pessoa, na grande maioria, no país, no nosso país aqui, ela mais de 90%, a gente fez esse estudo no passado, e eu vou ensinar para vocês na nossa jornada, que vai acontecer entre o dia 8 e o dia 10. Se você não participou dessa jornada, participe. Vou trazer isso aqui tudinho para você, de forma de você sair totalmente fora dessa ilusão que foi criada, que a gente tem que ter um equilíbrio forçado pelo Estado. Eu não estou falando de estado de miserabilidade, isso não, o Estado tem que cuidar. O Estado tem que cuidar de quem é miserável, quem é pobre ao ponto de não conseguir nem sair do lugar. Essa pessoa tem que ser cuidada pelo Estado. Eu concordo 100%. Agora estou falando do pobre. Esse pobre que a gente tem aqui, que a gente convive todos os dias aqui, é aquela pessoa que vai trabalhar, aquela pessoa que come um churrasco no final de semana, essa pessoa que precisa ter um emprego. Porque eu tenho certeza que eu nunca vi chegar aqui alguém bater na minha casa, na casa de ninguém aqui, com um pacote da Friboi ou qualquer outra carne, uma picanha, para você poder comer. Pelo contrário, eu vejo a pessoa trabalhar e conquistar isso. E para trabalhar, tem que ter um emprego. E para ter um emprego, tem que ter um empresário correndo risco para poder essa pessoa ter um emprego. Porque o empresário ele sofre vários e vários riscos. Eu que trabalho com empresarial aqui, com várias famílias, muitos empresários, eu vejo que pessoas aqui o tempo todo correm risco de perder tudo, ou seja, tudo que ela juntou durante 20, 30 anos. E ela trabalhou durante 10, 12, 15 horas por dia para poder conquistar aquilo lá. Sim, os nossos... E olha só, essa falácia fala assim, tem que acabar com o MEI, tem que acabar com o microempresário. O que é isso? Pelo contrário, é o microempresário que impulsiona, aquela pessoa que contrata uma, duas pessoas, ela que impulsiona a nossa economia.
Então, a gente hoje está num momento muito complicado da nossa economia, muito do nosso país. O risco do seu patrimônio hoje ser dilapidado pelo sistema, ele aumentou em 10 vezes. O risco do seu patrimônio ser dilapidado pelo sistema aumentou em 100 vezes. O risco do seu patrimônio se perder, não só o dia que você faltar, mas também até mesmo nessas movimentações do sistema, aumentou diversas vezes. Então é por isso que eu vou estar fazendo esse seminário entre o dia 8 e o dia 10 de novembro, para ensinar você como você pode criar formas. Isso eu não estou falando só em relação à sucessão, que você quer passar para os seus filhos. Isso aqui é o básico. Você hoje não vai ter condições de passar para o seu filho o que você juntou com esse atual pensamento do governo. Não vai. Boa parte do que você fez vai se perder dentro de um processo de inventário. Então, tem como. Isso aqui já seria suficiente eu falar isso para você. Que você vai perder muito. Mas agora que você é empresário, agora que você é até mesmo um trabalhador, um microempresário, uma pessoa que entendeu o sistema, que eu sou um trabalhador, mas eu sei que meu patrão não pode passar por isso. Porque se meu patrão fica sem essa informação, Jefferson, provavelmente eu não vou ter emprego daqui a um tempo. Não vou ter emprego daqui a um tempo. Então tem como você fugir disso. Tem como você sair fora disso. Eu não estou aqui para poder falar sobre treinamento e nada, eu quero te abrir os olhos. Você está numa nova fase onde é tudo ou nada. Se você não acordar hoje, para que eu estou te dizendo aqui, essa curva de Laffer, o nome certo, a curva de Laffer vai atingir você. Por quê? Porque o governo, quando não conseguir tirar dos empresários, vai conseguir tirar do seu patrimônio, porque vai começar a colocar impostos onde não tem, para poder trazer recursos para a máquina pública. Agora, dentro de uma visão de igualdade. A igualdade não existe em lugar nenhum, nem na natureza. A natureza, ela promove a desigualdade. Porque ali na natureza tem pessoas, tem animais, perdão. Na natureza tem animais que são mais fortes que os outros, que sobrevivem mais que os outros. Ali na natureza, ela tem vários pontos que você pode perceber a fragilidade de uns e a força de outros. E alguns vão desenvolvendo com os anos, e outros não, eles nascem daquela forma e ponto. Faz parte do processo. O equilíbrio é exatamente esse. A desigualdade é o equilíbrio. Existe uma história muito legal, uma história não, algo que foi feito em Harvard, um professor, os alunos, todo mundo querendo falar sobre, desejando o socialismo, aprender o socialismo, queria tudo sobre o socialismo. É o socialismo que deve vigorar aqui. Tudo bem. O professor falou assim, então eu vou explicar para vocês na prática. A partir de hoje, as suas notas serão as mesmas. Então, a gente vai fazer uma média, e dentro dessa média, todo mundo vai ter a mesma nota. Os que tiravam a melhor nota já ficou meio assim, mas a minha não ia. Então, teve que topar. Fazer o quê? Na primeira prova, o que aconteceu? Aconteceu que aqueles alunos que tiravam boas notas, tiravam ótimas notas. E os que tiravam notas baixas, continuam tirando nota baixa. Houve um equilíbrio entre as notas, então a média de quem estava lutando, estudando muito, baixou. E de quem nunca lutava, nunca fazia nada, subiu. Então, aquela pessoa que a média subiu, ele achou o máximo. Porque o sistema estava alimentando ele. Mas ele não tinha esforço nenhum. Aquele que tirou nota mais baixa ficou frustrado, resolveu também não estudar. E aí, daí, para o que aconteceu? Na próxima prova, a média foi bem mais baixa, e na próxima, mais baixa. O que aconteceu no final do ano? Todos reprovaram, toda a sala reprovaram. Um professor que nunca tinha reprovado ninguém reprovou uma sala inteira. Por quê? Porque a igualdade no ambiente onde o mérito deve ser valorizado, a igualdade naquele momento ali foi o quê? Frustrante. E aí fez com que a pessoa não despertasse o melhor dela. Agora imagina Bill Gates, Elon Musk, vários outros gênios que criaram coisas fantásticas se eles recebessem o mesmo salário de uma pessoa que não esforçou nada, não estudou nada, nem gosta de estudar. Essa pessoa tinha realmente se dedicado? Essa pessoa tinha desenvolvido o que você tem hoje de tecnologia?
Não tinha. Tá, a gente tem várias informações falando aqui. Eu quero trazer para vocês o seguinte, que a teoria de você ter igualdade, ela vai bater diretamente no seu bolso com o tempo. Se não for seu, vai ser do seu filho, se você não acordar agora. Se você não começar a se movimentar agora. Se você não colocar como prioridade a sua vida, fazer o quê? Uma busca de proteção dentro do seu patrimônio. Eu vou deixar um link aqui embaixo para você se inscrever nessa jornada nossa que vai acontecer na semana que vem. A gente não ia fazer nada, mas eu resolvi fazer isso porque eu quero dar uma última chance para quem quer virar a chave do ano, pelo menos tendo essa certeza que está seguro. Tá certo? Eu agradeço a cada um de vocês. Esses sites aqui, todos eles estão disponíveis. Vá lá, olhe cada um que eu falei para vocês. Olhe cada coisa que eu falei. Eu mostrei para vocês. E vocês podem fazer o mesmo caminho e ler tudo aquilo lá. O plano de governo, entender quanto que é o máximo assim do que começam a tributar em relação à declaração de imposto de renda, que ele falou que vai tributar em cima dos super ricos, das pessoas ricas, e vamos dizer assim, para a economia a pessoa já começa a ser rica, já é rica, quando ganha 4 mil e poucos reais. Então, empresário, imagina. Olha só. Que isso? Que mais? A pessoa só tem isenção em relação aos bens hoje acima de 400, abaixo de 440 mil reais. Se você tem um bem acima de 440 mil, ou seja, ou mais de um bem que some isso, sei lá, você já não é mais considerada a pessoa que um pouco patrimônio. Você tem muito patrimônio que vai ser tributado a maior, de forma mais pesada. E mais, a teoria da igualdade, ela só tende a trazer você para um momento onde essa teoria da economia, que ela é não só difundida, mas é um princípio hoje, a teoria de Laffer, que seja, ela vai te mostrar que com o tempo, o que a gente quer, a igualdade, ela só vai trazer a mediocridade, ou seja, a pessoa vai se tomar mais medíocre, dentro da média. E aí a gente só tende a descer de nível, a gente só tende a desaquecer a economia. Tá certo? Vamos que vamos? Então, um abraço a vocês, o link está aqui embaixo e vamos estudar, buscar entendimento, porque nos próximos dias o risco de ter dias negros está bem próximo. Um abraço.